Minha mãe quis que eu desse minha loja para minha irmã, e eu cortei laços com a família. Se você é novo no canal, já se inscreva, curta e compartilhe para receber mais histórias como esta. Deixe eu me apresentar, me chamo Vitor, tenho 31 anos, e recentemente tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, cortar completamente os laços com a minha família. Não foi por um desentendimento comum, nem por algo que se resolveria com uma conversa ou um pedido de desculpas. Foi por algo que me marcou profundamente. Minha mãe, sem nenhum aviso, simplesmente exigiu que eu entregasse a minha loja, meu sonho construído com anos de sacrifício e trabalho, nas mãos da minha irmã, que nunca moveu um dedo por nada na vida. Ela falou com naturalidade, como se eu estivesse apenas devolvendo algo emprestado, como se o meu esforço tivesse prazo de validade, e o próximo da fila agora fosse ela. Naquele momento, entendi que eu não era filho, eu era um recurso. Um trampolim para os outros. E foi aí que tudo mudou. Para entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos, como empacotador em um supermercado de bairro. Ganhava pouco, mas fui aprendendo o valor de cada centavo. Não era fácil, mas eu sabia que precisava construir meu caminho, ninguém faria isso por mim. Com o tempo, consegui uma vaga em uma loja de varejo no shopping. Era uma loja grande, com grande fluxo de clientes, e ali comecei a observar mais atentamente os hábitos de consumo, os produtos que saíam mais, os horários de pico, e como o atendimento fazia diferença. Mesmo trabalhando 8 horas por dia, eu tirava forças não sei de onde para estudar à noite. Me matriculei em administração EAD, o que exigia ainda mais disciplina. Não tinha tutor por perto, não tinha sala de aula, era só eu, meu computador antigo e a minha vontade de ter uma vida melhor. Foram 6 anos de estudo, mais tempo do que o ideal, mas cada minuto valeu. Enfrentei dificuldades financeiras, troquei de emprego, mudei de cidade, e mesmo assim consegui me formar. Foi nesse processo que comecei a enxergar o mundo de forma diferente, entendi que o esforço constante constrói mais do que sorte ou atalhos. E foi essa base que me deu a força para sonhar mais alto. Minha rotina era puxada. Muitas vezes eu chegava em casa quase meia-noite, tomava um banho rápido, jantava o que dava e já caía no sono para começar tudo de novo no dia seguinte. Eu via colegas desistirem da faculdade, reclamarem do cansaço, mas eu segui firme. Sabia que se não fosse eu por mim, ninguém mais seria. Minha irmã, Isadora, é 3 anos mais nova. Enquanto eu enfrentava turnos longos de trabalho e ainda arrumava tempo para estudar à noite, ela passava os dias em casa, assistindo novela no sofá com os nossos pais, Flávio e Irene, como se não houvesse nenhuma urgência em construir um futuro. Nunca demonstrou interesse em estudar ou procurar um emprego, dizia que estava esperando algo à altura, mas isso nunca passou de conversa. Mesmo assim, era sempre tratada como a estrela da família. Ganhava presente em dobro no Natal, recebia elogios por qualquer mínima atitude e nunca, absolutamente nunca, ouvia um não. Quando alguém, inclusive eu, ousava criticar sua postura, meus pais reagiam com irritação, como se estivéssemos sendo injustos, ou como se aquilo fosse pura implicância ou inveja. Era como se ela vivesse numa bolha, protegida de tudo, enquanto eu enfrentava o mundo sozinho e ainda tinha que engolir a imagem de filho menos sensível ou mais fechado. Essa diferença de tratamento foi criando um abismo entre nós. Eu aprendi cedo que nada viria fácil, enquanto ela foi ensinada a esperar que tudo caísse no colo. E talvez tenha sido exatamente por isso que minha mãe achou que eu deveria entregar a loja para ela, porque, para eles, Isadora sempre foi prioridade. E eu, apenas o suporte. Quando me formei, consegui uma promoção e fui transferido para o setor administrativo da mesma loja onde eu trabalhava havia anos. Isso significava não apenas um aumento de salário, mas também uma rotina menos desgastante fisicamente, o que me deu mais fôlego para planejar meus próximos passos. Foi nesse período que comecei a colocar no papel um sonho antigo, ter meu próprio negócio. Com o que já havia economizado, comecei a fazer contatos com fornecedores, aproveitando os bons relacionamentos que cultivei ao longo do tempo no varejo. Analisei os bairros mais afastados do centro, lugares que ainda não tinham muitas opções de comércio, mas com grande potencial.
Depois de muita pesquisa, encontrei uma casa de esquina, antiga, mas bem localizada, e por um valor que cabia no meu orçamento. Negociei o aluguel, arregacei as mangas e, aos poucos, fui reformando com o que dava: tinta barata, prateleiras reaproveitadas e muita criatividade. Montei uma loja que era diferente de tudo o que existia naquela região. Tinha roupas básicas, revistas, salgados, refrigerantes, materiais escolares e até itens de higiene. Era uma verdadeira loja de conveniência ampliada, pensada para facilitar a vida de quem morava ali. Com poucos dias, a clientela começou a aparecer. E não demorou para o boca a boca transformar aquele canto discreto em um ponto movimentado. O mais curioso de tudo? Minha família nem fazia ideia. Eu não falei nada. Não por vergonha, mas porque aprendi a me proteger. Toda vez que eu compartilhava uma conquista, ela virava argumento para que eu fizesse mais, pelos outros, não por mim. Dessa vez, eu queria algo que fosse só meu. Um espaço de orgulho pessoal, livre das cobranças e comparações que me acompanharam por tantos anos. A decisão de não contar foi proposital. Com o tempo, percebi que cada conquista minha virava cobrança. Sempre que eu comprava algo, ou mencionava uma ideia nova, vinham perguntas como: e o que a Isadora vai ganhar com isso? Como se meu sucesso fosse obrigação dividida. Eu queria, pela primeira vez, viver algo meu. Sem cobranças, sem chantagens emocionais. Com o tempo, me mudei para mais perto da loja. Estava começando uma nova fase da minha vida, morando sozinho, mais próximo do meu negócio, com uma rotina cheia, mas finalmente sentindo que as coisas estavam indo na direção certa. O contato com meus pais ficou cada vez mais escasso, restrito a datas festivas como aniversários, Natal, Páscoa. E mesmo nesses dias, a conversa era superficial, cheia de silêncios incômodos e olhares julgadores. Até que um dia comum, uma terça-feira à tarde, enquanto eu atendia um cliente habitual, ouvi uma voz conhecida me chamar pelo nome. Era a tia Amanda, irmã da minha mãe, alguém que eu não via há quase 10 anos. Ela entrou, olhou ao redor da loja com um sorriso surpreso e disse que não fazia ideia de que aquele lugar era meu. Conversamos por alguns minutos, ela elogiou a organização, perguntou se eu estava bem, se era casado, e antes de sair, disse: vou ligar para sua mãe, ela vai ficar tão feliz. Na hora, meu estômago revirou. Não foi apenas surpresa, foi um pressentimento. Sabia que aquela frase inofensiva carregava o peso de uma tempestade se formando. Em poucos segundos, todos os receios que eu vinha empurrando para debaixo do tapete voltaram à tona. Não era só a notícia de que eu tinha uma loja, era o que viriam a fazer com essa informação. Minha tia tinha um jeito todo espalhafatoso de contar as coisas, sempre com exageros, sempre pintando tudo maior do que era, e eu já podia imaginar a reação da minha mãe, da minha irmã, como se eu tivesse escondido um tesouro da família. E eu estava certo. Aquela visita inocente, que poderia ter sido só um reencontro, acabou sendo o estopim para tudo o que veio depois. Poucos dias depois da visita da tia Amanda, recebo uma ligação da minha mãe. A voz dela já veio carregada de raiva e decepção, como se eu tivesse cometido um crime contra a família. Ela estava revoltada por eu não ter contado sobre a loja. Disse que eu escondi tudo de propósito, e sim, eu sabia que estava fazendo isso, justamente para me proteger. Ela gritava, questionava como eu podia fazer algo tão importante sem incluir a família, principalmente a Isadora. Queria saber por que eu não a tinha colocado para trabalhar comigo, como se isso fosse óbvio, como se fosse obrigação. Respirei fundo e falei a verdade, com todas as letras, porque eu construía aquilo sozinho, porque eu sempre me esforcei, porque ela nunca fez nada. Nunca trabalhou, nunca estudou, sempre se negou a assumir responsabilidades. E pior, quando saí de casa, a Isadora vendeu minhas coisas que ficaram no meu quarto. Móveis, livros, até objetos pessoais, tudo foi embora como se eu não tivesse mais nenhum vínculo ali. Ela deixou bem claro que eu não era bem-vindo naquela casa. Então me diga, mãe, por que eu deveria dividir algo que lutei tanto para conquistar com alguém que nunca moveu um dedo por si mesma, muito menos por mim? Aquilo não era só um empreendimento, era meu refúgio, meu projeto de vida, meu orgulho.
E ninguém tem o direito de exigir esse tipo de sacrifício, muito menos em nome de um laço que só é cobrado de um lado. A ligação terminou mal. Mas o pior ainda estava por vir. Sem me consultar, minha mãe começou a contar para os parentes que eu daria a loja de presente para Isadora e o namorado dela, o Tiago, outro que nunca mostrou disposição para trabalhar, que não estuda, e vive de favores, sempre às custas de alguém. O mais revoltante é que ela não apenas comentou como se fosse uma possibilidade, ela afirmou com todas as letras, como se já tivesse sido decidido. Ligou para tias, primas, até vizinhos próximos, espalhando que eu era generoso e que estava ajudando minha irmã a começar uma nova fase da vida. Minha mãe fez promessas em meu nome, como se eu tivesse obrigação moral de abrir mão daquilo tudo. Disse frases como: "Você já está com a vida feita, sua irmã precisa de um rumo, e isso é o mínimo que você pode fazer por ela." Falava com tanta convicção que parecia não perceber a gravidade do que estava exigindo. E o mais cruel, muitos começaram a me olhar torto, como se eu fosse ingrato por não cumprir com esse papel inventado por ela. O peso da expectativa familiar, somado à manipulação emocional, quase me fez duvidar da minha própria sanidade. Mas eu sabia, aquilo não era amor, era abuso disfarçado de laço de sangue. Aquilo me destruiu por dentro. Não era só sobre dinheiro. Era o desrespeito, a ingratidão, a completa falta de reconhecimento por tudo que eu lutei. Naquele momento, percebi que nunca fui visto como filho. Eu fui visto como escada. Uma ferramenta. E quando você é visto como escada por tempo demais, uma hora alguém tenta subir em você. Passei noites sem dormir, revirando pensamentos, afogado em raiva, tristeza, frustração e uma angústia que parecia não ter fim. Eu olhava para o teto, sem conseguir descansar, com a cabeça girando em círculos, tentando entender como tudo tinha virado de cabeça para baixo. Amigos próximos tentavam me acalmar, diziam que eu precisava relevar, que família é assim mesmo, que com o tempo tudo se ajeita. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não era um simples desentendimento, era um padrão que vinha se repetindo há anos, e que agora tinha chegado ao seu ápice. Me recusei a aceitar que família fosse sinônimo de abuso emocional, chantagem afetiva e expectativas irreais. Eu já tinha dado demais tempo, dinheiro, energia, compreensão. E o pouco que finalmente consegui guardar para mim, queriam tomar como se fosse natural, como se fosse um direito deles. Como se eu fosse obrigado a compensar a falta de esforço dos outros com o meu próprio sacrifício. Foi aí que compreendi, ou eu colocava um ponto final agora, ou passaria o resto da vida tentando preencher um buraco que não era meu para tapar. Bloqueei todos. Mudei de número. Cortei completamente o contato. Só que isso não impediu novas tentativas de invasão. Parentes começaram a aparecer na loja como se nada tivesse acontecido. Alguns vinham disfarçados de clientes, apenas para sondar, fazer perguntas, e outros, pior ainda, espalhavam boatos diretamente para minha clientela. Diziam que eu tinha roubado a ideia da loja, que a loja era da minha irmã, que eu era um ingrato que virara as costas para a própria mãe. Aquilo me feria profundamente, mas mantive a postura. Me recusei a responder no mesmo tom. Mas o cúmulo aconteceu em uma manhã de sexta-feira. Cheguei para abrir a loja e encontrei a Isadora parada na porta, como se estivesse esperando eu destrancar para começar o expediente. Estava com roupas casuais, sorridente, como se já fizesse parte da equipe, dizendo que estava ali para assumir o que era dela. Aquilo me gelou. Tentei conversar com calma, argumentar, explicar que aquilo não fazia sentido, que ela não tinha nenhum direito sobre a loja. Mas bastou eu dizer que não permitiria aquilo, e ela começou a gritar. Gritava como se fosse dona, como se eu fosse um invasor. Clientes que passavam na rua começaram a olhar, e senti a vergonha subir pelo rosto. Eu não tive alternativa. Tive que fechar a loja por alguns minutos e ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Foi constrangedor, vergonhoso e extremamente doloroso. Mas foi também necessário. Aquilo tinha passado de todos os limites. Ainda hoje, tem gente da família tentando me convencer a reconsiderar, dizendo que sangue é sangue, e família é tudo. Mas sinceramente,
Família é quem te apoia, não quem tenta te tomar o que é seu. Depois do episódio com a Isadora, fui orientado a buscar uma medida judicial, e consegui uma ordem de afastamento contra ela. Não foi fácil, mas era necessário para preservar minha integridade e meu negócio. Só consegui porque 2 clientes que estavam próximos no momento testemunharam tudo, e as câmeras de segurança da loja registraram com clareza o comportamento dela na porta. Esses registros foram fundamentais para conseguir a medida de afastamento. Sem isso, eu provavelmente estaria lidando com mais uma onda de manipulações e negações por parte da família. A partir daí, entendi que era preciso agir com firmeza, não apenas por mim, mas pela segurança do meu espaço e da minha história. Após isso, deixei bem claro para toda a família: qualquer um que tentasse se aproximar com a mesma conversa ou insinuasse novamente que eu deveria doar minha empresa, teria o mesmo destino. Não era mais uma questão de briga familiar, era proteção. E eu finalmente entendi que impor limites não é egoísmo. É a sobrevivência. Hoje vivo mais leve. Ainda sinto uma pontinha de dor por tudo ter acabado assim, mas me orgulho de ter dito não. Me orgulho de ter me escolhido. Com o tempo, percebi algo muito claro: o meio em que você vive influencia profundamente sua mentalidade. E meu estilo de vida atual, pautado no esforço, na responsabilidade e no merecimento, simplesmente não combina mais com o ambiente em que as pessoas estão acostumadas a ganhar tudo de graça ou a se pendurar nos outros para sobreviver. Por mais que seja família, eu não tenho mais vontade de vê-los. Não por mágoa, mas porque percebo que continuam se debatendo nos mesmos problemas que eles mesmos criaram. Enquanto isso, sigo construindo o meu caminho, sem culpa e com paz. E se você está lendo isso e se sente pressionado, manipulado ou explorado por quem deveria te amar, saiba que você também pode dizer: basta. Você já passou por alguma situação assim? Deixe nos comentários. Atualização. Já se passaram 6 meses desde que cortei o contato com a minha família. Nesse tempo, a única com quem ainda falo de vez em quando é a tia Amanda. Ela mora aqui perto, é cliente da minha loja, e às vezes passa para conversar. Quando soube de tudo o que aconteceu, ficou completamente perplexa. Já tinha um certo distanciamento da minha mãe, mas mesmo assim não esperava que minha família tivesse chegado nesse ponto. Disse que se sentiu decepcionada, que sempre me viu como alguém trabalhador e correto, e que essa tentativa de me tirar tudo foi mais feia do que imaginava. Ela me contou, com certo constrangimento, que a Isadora está grávida. Que as coisas por lá não estão nada fáceis. Segundo ela, Isadora e Tiago estão enfrentando dificuldades financeiras sérias. A Isadora até foi pedir ajuda para a própria Amanda, que preferiu não se envolver nos rolos de família e deixou claro que não iria tomar partido e não tinha condições de ajudar. Comentou ainda que meus pais estão extremamente incomodados com tudo o que Isadora tem feito: não trabalha, não ajuda em casa, não colabora com nada. E agora, usa a gravidez como desculpa para não se mexer, ficando cada vez mais acomodada e exigente. A Amanda disse que a casa vive cheia de tensão. Meus pais, que sempre passaram a mão na cabeça dela, agora estão colhendo o que plantaram, e vivem tentando resolver problemas que eles mesmos criaram. Eu apenas ouvi. Não senti pena. Senti alívio por não estar mais no meio desse redemoinho. Comentário do curador. Essa história escancara um problema que muitas pessoas enfrentam, mas poucas têm coragem de admitir: o peso invisível das expectativas familiares injustas. O OP não apenas construiu tudo com esforço, disciplina e sacrifício, como fez isso mesmo em meio ao silêncio e ao distanciamento da própria família. E a única coisa que recebeu em troca foi pressão, cobrança e uma tentativa de tomada forçada disfarçada de afeto. É difícil aceitar, mas às vezes, o maior ato de amor que alguém pode fazer por si mesmo é dizer não, e se afastar. Família que oprime, que manipula, que impõe culpas para se beneficiar do esforço alheio, não é apoio, é fardo. E se você se identificou com essa história, talvez já tenha entendido que nem sempre colocar limites não é egoísmo, pode ser proteção. Você já passou por algo assim? Deixe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem também. Obrigado por assistir até aqui.
Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.